Vamos agora para a nossa primeira palestra nessa tarde de sexta-feira, desse 4º Congresso Odontológico, com o Dr. Alexandre Tabai Coelho. Ele que está, inclusive, em Sorocaba, é isso mesmo? Está em Sorocaba e, através dessa união via internet, vai nos trazer conhecimentos e aprofundamento na questão de alinhadores, mudando a sua vida ortodôntica. O Dr. Alexandre Tabai Coelho é formado pela UniAraras. É professor do curso de alinhadores do Instituto Orion Paulínia. Tem experiência clínica e teórica de 22 anos voltados à odontologia, tornando um dos profissionais mais qualificados da região de Sorocaba. É especialista em ortodontia pela Faculdade Uningá, especialista em radiologia odontológica pela UniAraras, especialista em odontologia digital pela Uniavan, ortodontia digital aplicada no dia a dia, e membro efetivo da Associação Brasileira de Ortodontia, além de membro efetivo de congressos e cursos nacionais e internacionais voltados à odontologia e à ortodontia. Doutor Alexandre já está na linha, é um prazer revê-lo mais uma vez. Doutor Alexandre, prazer em tê-lo aqui, e em nome da diretoria da Uniodonto, da presidência do Congresso Odontológico da Uniodonto, nós agradecemos a sua participação e desejamos-lhes uma boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Sérgio e todo mundo aí, todos os meus colegas participantes. Obrigado pela apresentação. Gostaria de agradecer à Uniodonto e toda a comissão organizadora do Congresso pela atenção que foi dada e pela excelência na organização, assim como os meus colegas que tiveram grandes palestras aí anterior a mim, e espero responder à altura aí na apresentação de hoje. Então, já agradeci ao Uniodonto e ao Congresso aí pela excelência, mesmo com a distância toda aí, a gente conseguiu organizar online um evento desse porte. É muito importante para todos os colegas que estão se aprofundando, estudando e tudo mais. Quando eu montei o tema da palestra, que eu coloquei mudando a sua vida ortodôntica, eu recebi alguns recados de colegas e, enfim, algumas críticas, alguns apoios e algumas indagações de por que mudando a sua vida ortodôntica, questionando se isso alteraria. Eu sutilmente fiz algumas alterações na palestras, porque a intenção não seria forçar ninguém a mudar nada, nenhum gosto, e enfim, mas assim tratar de uma experiência e tratar de um hábito que eu exerço e funcionou para mim. Então eu dei uma alterada, mas vamos manter a linha de tentar fazer vocês mudarem a rotina ortodôntica de vocês através dos usos dos alinhadores. Tá, então, eu não sei se todo mundo conhece os alinhadores, se todo mundo já é íntimo de alinhador, se já trabalha com alinhador no consultório. Eu vou trazer um pouco do histórico dele, vou falar um pouco de como eles são confeccionados e, enfim, algumas aplicações e como a gente pode realmente mudar a rotina ortodôntica aí no consultório de todo mundo e o que é essa mudança que o alinhador pode trazer. Tá? Então, hoje, o meu consultório é baseado em 98% dos meus casos em alinhadores, seja casos simples, casos complexos, enfim, eu trato todos eles com os alinhadores. Tá? Eu vou puxar um pouco de introdução dele para vocês entenderem como que ele funciona, tá? Se é algo novo, se é alguma novidade que surgiu agora, todo mundo tem acompanhado a grande propaganda que os alinhadores estão tendo na mídia social, seja ela televisiva, seja na internet, ela está maçante e forte, e divulgam como algo novo, a novidade do momento, e alguns colegas acabam repassando as informações para frente, mas será que é verídica? Tá? Então, é a novidade do momento, é aquilo que surgiu agora, que surgiu no ano passado, ou há 5, 10 anos atrás. Enfim, a gente precisa ter essas informações para poder repassar aos nossos clientes e ter gabarito no que a gente fala e estar embasado cientificamente ou na história da odontologia para poder divulgar o nosso produto e o nosso serviço, tá? É o melhor aparelho do mundo? Pode ser para um, pode não ser para outro.
alguém pode amar, outros podem detestar, enfim, mas é o melhor aparelho do mundo? Vamos tentar responder essas perguntas aí no decorrer. De novo, é o mais moderno? Vamos colocar como modernidade não só a novidade, mas em recursos de tecnologia, recursos de aplicação científica, de materiais, de qualidade de materiais, ele pode ser considerado mais moderno, tá? É o único que é capaz de fazer algumas coisas aqui, ali, ele é considerado exclusivo em alguma coisa ou ele é igual aos outros, tá? E por que você usaria ele e não usaria o que você já está acostumado? Então, eu vou passar um pouco do histórico e em cima dele a gente já começa a responder algumas perguntas que eu coloquei ali e vocês já vão se embasando de quando surgiu, quando ele apareceu, se realmente ele é novo, se dá para ter alguma esperança em mudanças no futuro, enfim, vamos lá. Ele é de 1945, nós já tivemos um fundador de uma grande empresa que ainda existe, que se chama TP Orthodontics, inclusive o aparelho ainda existe, que se chama Positioner, é o Peter Kesslin, ele é fundador da TP, e ele já usava, em 1945, um sistema, cara, chamado de alinhador. Tá? Então, desde 1945 já existe o aparelho. Faltou divulgação? Claro. Faltou ser colocado no mercado fortemente, assim como os brackets e ortopedia funcional? Talvez sim. Mas, em 1945, nós já tivemos uma publicação e um uso do aparelho, através do Peter Kesslin, chamado Positioner. Em 71, o Robert Ponitz também fez um artigo, tá, utilizando um material termoplástico. Então, ele divulgou, teve um primeiro artigo dele, no qual ele fez uma contenção, que é o aparelho que a gente usa pós-tratamento ortodôntico. E para contenção, ele usou um aparelho termoplástico. Tá? Sendo esse aparelho termoplástico, é um alinhador. Tá? Vocês vão ver aí na descrição que daqui a pouco o alinhador nada mais é do que um aparelho termoplástico. E então, em 71, nós já tivemos um artigo publicado a respeito de um possível alinhador. Em 74, na prática, Modan colocou os aparelhos em prática. Tá? Ele fez alinhamento dos dentes com material termoplastificado a vácuo. Nada mais é do que os alinhadores de hoje em dia, das mais altas tecnologias, das mais altas empresas, fazem. Em 74, nós já tivemos uma participação do Modan, deixando uma ortodontia de lado, convencional, e usando como alinhamento dentário um alinhador termoplástico. Em 85, grandes nomes como James McNamara, Kramer, começaram a fazer os Invisible Retainers, que eram as contenções. Assim como lá atrás já tivemos também, a McNamara começou a empregar contenção invisível nos seus pós-tratamento. Então a gente já está evoluindo um pouco na história e já vendo que o aparelho desde 1945 vem sendo empregado na ortodontia para vários recursos, como alinhamento, como contenção e tudo mais. Em 93, nós tivemos a E6, que também publicou um material publicou um artigo, perdão, no qual eles fizeram tratamento através de um material termoplástico. Então, a E6 tem as suas placas, elas vendem as placas de alinhadores hoje, mas em 93 eles já estavam em cima de trabalhos em quais eram ainda contenções, mas já conseguiam termoplastificar o material em cima de uma moldagem para poder usar como contenção. Aí, em 98, surgiu a Align, tá? Com o Zia Christie e a Kesley Wirtz, que fundaram a Invisalign. No caso, a empresa Align, e o produto da Align é o Invisalign, no caso, o alinhador deles. Tá? Então, em 98, começou a grande mudança, aí, a grande virada, no qual a gente entrou no mercado e a difusão disso começou a partir de 1998, numa grande empresa americana, e aí eles entraram no patamar alto de escalonar, tá, mundialmente o seu produto,
e entrou na divulgação em massa, divulgação em mídias e tudo mais. Então, a Invisalign surgiu na empresa Align em 1998, mas anteriormente a ela, a gente já teve alguns colegas trabalhando com materiais termoplásticos, tá? Então, os alinhadores são hoje a sensação do momento, são hoje a grande procura dos nossos clientes no consultório, tá? Com as aplicações corretas e os usos corretos, eles têm excelentes resultados, assim como o conhecimento profissional é condição sine qua non para você ter resultado clínico satisfatório. Então, tira o produto de lado e tem o profissional, tá? Independente do aparelho que o profissional usar, ele precisa estar qualificado, ele precisa estar dedicado, estudando e sempre buscando novas tecnologias e novidades para que tenha o melhor de todos os pontos para oferecer aos seus clientes. O profissional é o diferencial, tá? E não o produto em si. Vocês vão me ouvir falar muito nisso, porque a gente hoje está se deixando para trás por conta de alguma mídia massiva. Então, vocês, profissionais, fazem a diferença no tratamento dos seus clientes. Independente de você usar um aparelho fixo, independente de você usar um aparelho móvel, independente de você ser um profissional da endodontia, da periodontia, da estética, não existe uma resina milagrosa, não existe uma broca milagrosa, uma lima milagrosa e muito menos um aparelho milagroso, tá? Você, profissional, que faz a diferença para o seu cliente, a sua dedicação, o seu empenho e a sua vontade em ser cada dia melhor. Com alinhadores não é diferente. A gente tem uma curva de aprendizado e nessa curva de aprendizado vocês vão sentir dificuldades no começo, vão ver casos difíceis no começo e com o crescimento e a evolução dessa curva vocês vão ver que os casos que inicialmente eram difíceis tornam-se mais fáceis e as condições ficam mais favoráveis para o resultado ser 100% favorável. O que são os alinhadores ortodônticos? A gente já viu alguns estudos aí atrás. Elas são placas termoplastificadas aplicadas sob pressão em um modelo de gesso ou em um modelo impresso. Hoje a tecnologia 3D faz com que a gente substitua o modelo de gesso por uma impressão 3D. E em cima dessa impressão ou molde de gesso, nós termoplastificamos uma placa que tem materiais diferentes, composições diferentes, espessuras diferentes e aplicações diferentes. Então, esse material termoplástico tem que ser feito sob pressão, ele é aquecido, tá? Por isso termoplástico, ele fica plastificável e a pressão faz com que ele tome forma em cima do modelo. Como ele movimenta os dentes? Como é que uma placa dessa movimenta os dentes? São as questões que eu escuto no consultório dos meus pacientes. Isso aí é capaz de movimentar meu dente? Isso aí é capaz de dar resultado? Isso aí é capaz de atingir a minha expectativa? Sim, claro que é. E por que é possível isso acontecer? Porque a gente faz as etapas do tratamento com alinhador são um pouco diferentes dos aparelhos fixos. Com os alinhadores, nós fazemos os tratamentos previamente num programa 3D, um programa que a gente chama de setup virtual. Nós fazemos um escaneamento da boca do nosso cliente, que é substituto às moldagens. Esse escaneamento 3D, nós levamos eles num programa de setup, segmentamos os dentes e fazemos as movimentações no programa. Tá? Esse programa me dá uma sequência de movimentos e uma sequência de etapas, as quais são transformadas em modelos. E aí eles são impressos e em cada modelo a gente prensa uma placa. Então, como se fosse uma escada, nós vamos ter todos os degraus a serem subidos antes de começar a subir a escada. Então, nós vamos ter como se fosse um Waze, um mapa do tratamento do nosso cliente. E essas placas termoplastificadas, nesses modelos sequenciais, transportam à boca do cliente os movimentos que foram feitos no computador. Então, isso a gente chama de setup virtual. Então, como é que o alinhador movimenta o dente? Através desse todo movimento prévio feito no computador,
passado aos modelos, transportado às placas, e as placas transformam isso em movimento dentário. O alinhador pode ser considerado como a solução dos seus problemas, você como ortodontista ou você como dentista, pois existem empresas que comercializam os alinhadores para dentistas clínicos gerais e não ortodontistas. Então, os alinhadores podem ser considerados como a solução dos problemas todos do consultório. Tá? Agora eu trabalho com alinhador, não tenho mais problema no meu consultório. Será que é isso? Tá? Os alinhadores podem mudar a minha rotina ortodôntica? Tá? Então, eu mudei um pouco a pergunta aí. Antes eu coloquei como afirmação e hoje eu coloquei como pergunta. Eles podem mudar a sua rotina ortodôntica? Eles podem ser a solução dos seus problemas? Depende, tá? Então, a resposta que antes eu coloquei como afirmativa, agora, para contentar a todos, depende. Mas depende de quê? Tá? Por que depende, Alexandre? Se antes você falou que mudaria a minha rotina. Porque a gente tem que avaliar o que é rotina para você, tá? O que é a sua rotina ortodôntica? Como é o seu dia a dia no seu consultório? Você tem muita emergência? Você tem muita quebra de peça? Você tem muita reclamação? Você tem muito acúmulo de tártaro por conta da má higienização dos seus clientes, por conta do aparelho? Você tem muita gengivite, tá? Você tem muita mancha nos dentes por conta das higienizações não corretamente executadas, tá? Se isso for a sua rotina, sim, o alinhador vai mudar a sua rotina. Mas se você falar para mim, não, meu consultório é um conto de fadas, eu não tenho esses problemas, eu não tenho banda solta, eu não tenho bracket quebrado, eu não tenho paciente que troca fio, eu não tenho paciente que troca borrachinha em casa, eu não tenho paciente que reclama, meus pacientes são exímios escovadores de dentes, eu não tenho cárie, eu não tenho nada disso provendo dos aparelhos, ótimo, tá? Aí talvez a sua rotina ortodôntica seja a mesma e não mude, tá? A minha mudou por conta de alguns desses fatores que eu já falei e por outros fatores que o alinhador raramente nos dá emergência, tá? Quem usa alinhador raramente se incomoda em ficar um pouco mais de tempo com o aparelho, porque o aparelho não machuca, o aparelho não é antiestético, o aparelho não limita a alimentação, o aparelho não limita hoje as selfies para Instagram, o aparelho não limita as festas, ainda bem que ainda hoje a gente não tem por causa da pandemia, mas festas, casamento, eventos sociais, com o alinhador você segue a sua vida como você não tivesse usando o aparelho. Então, se a sua rotina é aquela anterior, sim, o aparelho alinhador vai mudar completamente a sua rotina ortodôntica. Tá? Se agora o conto de fadas do consultório existe, aí você vai estar exatamente no mesmo patamar e a sua rotina ortodôntica talvez não se altere. Por isso que eu mudei para uma pergunta ao invés de uma afirmação, e a resposta ao invés de sim é depende. Depende de cada profissional fazer sua autoavaliação e ver se isso vai melhorar ou não a sua rotina. Tá? Então, Alexandre, qual é a vantagem dos alinhadores? Tá? O que ele tem de vantagem? Já falamos algumas, mas quais mais? Qual a vantagem de eu usar isso, de eu oferecer isso? Por que eu devo oferecer isso para o meu cliente? Tá? Por que eu tenho que fazer isso? É moda só? É tecnologia? É porque eles estão procurando? É porque a gente está perdendo cliente? Tudo isso, pessoal. Hoje, o número de clientes que aumentou no consultório a partir do momento que você começa a vender alinhador é muito grande. Você pega uma faixa etária que já usou aparelho, que não quer mais usar aparelho. Você pega modelos, você pega noivas, você pega artistas, você pega radialistas, você pega instrumentistas, tá? Que principalmente instrumentos de sopro, o aparelho machuca, tá? Então aumenta o leque dos seus clientes, tá? Quem já usou aparelho dentre vocês que está aí assistindo, usaria hoje de novo? E se eu te desse uma solução para o seu problema mais confortável, mais estética, mais gostosa de usar,
que não atrapalhe a sua rotina. A sua resposta ainda seria negativa à correção dos seus dentes ou positiva? Faça uma autoavaliação. Aí vocês conseguem ver o que os seus clientes estão ganhando, tá? Se você ganha, o seu cliente também ganha. Você, como cliente, conseguir avaliar que você está ganhando, o seu cliente também vai ganhar. Não tenha dúvida disso, tá? Não deixem de oferecer. Não deixem de oferecer, que vai abrir um leque que hoje talvez muitos aí ainda não tenham. Vai abrir um leque de oportunidade de venda para vocês. Quais os benefícios nós teremos, tá? Nós, eu digo, somos nós, ortodontistas, tá? Rotina ortodôntica no consultório. Você não tem emergência. Você não precisa de estoque de material. Você não precisa ter bracket no seu consultório. Você não precisa ter borrachinha. Você não precisa ter fio. Tá? Você não precisa ter estoque. Você não precisa se preocupar com compra dental. Se o material subiu, se o material desceu. O seu preço não subiu, mas o material explodiu. E aí o que eu faço? Tá? Então, como benefício, você tem um monte. Basta você alinhar, ver o dia a dia do seu consultório, que você vai ver que você ganha muito usando alinhador. As consultas, quanto tempo vocês demoram para fazer uma colagem ortodôntica? As consultas com alinhadores são colar attachments, não mais do que 15, 20 minutos de cadeira. Meu cliente fica feliz. Hoje o tempo é dinheiro para o cliente também. Ele tem que sair da casa dele, vir para o consultório. Aí o fio está machucando, ele tem que pegar o filho dele na escola e trazer de novo. Então, tem muito benefício, pessoal. Muito benefício. Daria para a gente ficar aqui conversando um monte sobre benefícios de alinhador, tá? É um sistema diferente, são coisas diferentes. Valem a pena? Valem. Não tenho dúvida. Mas você, profissional, vai precisar estudar. Você, profissional, vai precisar ir atrás. Você, profissional, vai precisar conhecer. Você, profissional, vai ter sucesso. De repente, você está acostumado a só ter sucesso com o que você está trabalhando. Vou mudar a minha rotina, vou colocar coisa nova. É igual um exercício de uma musculação, o corpo fica dolorido, tá? Então não vai ser diferente com o alinhador. Vocês vão sofrer no começo? Vão. Vocês vão ter benefícios a médio, curto e longo prazo? Vão. Mas a insistência e a dedicação de vocês é fundamental. Para tudo é fundamental. Valor. É mais caro? É mais barato? Depende. Depende da forma que você cobra, como você cobra e quanto você cobra. Eu não vou entrar em método de valores, porque não é a ocasião do momento, mas ele é tão atrativo quanto um aparelho fixo, tá? Tão atrativo quanto. E existem várias formas de você comercializar isso ao seu cliente, tá? Vantagens, já listamos algumas acima aí, tá? Estética, conforto, facilidade de higienização, alimentação. Então, nós temos inúmeras vantagens para o cliente e para o dentista, tá? Só temos vantagens. Eu não vejo desvantagem no alinhador comparado ao aparelho fixo. Não vejo desvantagem, tá? Desvantagens? Eu não vejo, tá? Não vejo alguma, tá? Talvez a curva de aprendizado, alguns casos, dificuldade de diagnóstico, dificuldade de planejamento, dificuldade de entender a mecânica do sistema, é uma curva de aprendizado. Mas eu não consigo ver desvantagem nos alinhadores, tá? Então, para mim, ele está páreo a páreo com um aparelho fixo, tá? As aplicações, aonde a gente coloca? Quando a gente coloca? Qual aparelho escolher? Eu uso para 98% dos meus casos, tá? Então, vocês também poderão usar para 98% dos seus casos. Lógico que, de novo, uma curva de aprendizado. Casos mais fáceis primeiro, vai ganhando confiança, vai aprendendo como o sistema funciona, vai aprendendo a resposta do seu paciente. Talvez a única desvantagem que eu deva falar do alinhador é um aparelho removível. Se o cliente não usar, não tem efeito, tá? Então, talvez seja a única desvantagem que o alinhador tem, tá? Ser aparelho removível. E aplicações, todos. Então, a gente tem inúmeras coisas para falarmos de alinhadores, tá? Hoje o tempo é para uma apresentação curta e eu não vou conseguir
entrar no intrínseco do alinhador. Tá? O que são, o que foram, o que será o sistema de alinhadores para você a partir de hoje, tá? Se você já usa, o que eles são para você? Se você já usou e não usa mais, o que eles foram? Por que você parou de usar? Tá? O que te levou a abandonar um sistema de tratamento? E para quem não usa, o que será um sistema de alinhador para você? Na sua rotina ortodôntica. Vale a pena implementar? Eu vou querer implementar? Sim ou não? Tá? Vamos ter vários que estão assistindo aí, congressistas, que vão aplicar. Outros que tentarão e outros que nem darão bola. Tá? Isso é a vida para tudo. Mas eu fortemente incentivo a todos testarem. Pelo menos um ou dois. Tá? Testem, avaliem, conversem, leiam e depois vocês definam se vale ou se não vale a pena. Tá? Então, o que é? É uma vida nova? É uma vida velha? Para onde eu vou? Tá? Para onde eu fui? Será que vale a pena voltar? Será que vale a pena eu ficar parado, estagnado onde eu estou? Será que a minha zona de conforto está boa? Ou vale a pena eu me mexer e sair da minha zona de conforto e buscar coisas novas? Tá? São novos caminhos, nova rotina, é uma nova empolgação, uma nova motivação, entre milhares de coisas. Eu já vi ortodontista que estava parado, aposentado, não estava mais afim de ver uma rotina ortodôntica convencional e voltou ativa por conta de alinhador. Voltou a trabalhar, voltou a ter gana, a vontade, força e empenho no consultório. Voltei a ter ânimo. Uma vida nova para uma pessoa que já estava numa rotina ortodôntica de anos e anos. E hoje se dedica a alinhador com satisfação e com muita empolgação, tá? Então é isso que vocês precisam. Uma vida nova ou uma vida velha? Para mim, se eu tiver que resumir, é mudança, tá? Vocês vão mudar. Vocês vão começar a estudar novamente. Vocês vão começar a ler livros, a ler artigos, tá? Assistir congressos, igual vocês estão fazendo aí. Parabéns a todos que estão aí dedicando seu tempo de consultório para assistir um congresso online, que não é fácil. Então vocês estão na frente de muita gente, tá? De muita gente. Que vocês estão sentados no computador estudando. Isso é gigantesco para todos e para o seu conhecimento, tá? Que é a única coisa que a gente precisa, conhecimento, tá? Saber estudar. E o mundo está mudando, tá? A vida está mudando. As rotinas estão mudando. Os gostos estão mudando, tá? Quem nunca mudou um gosto? Fala, eu gostava de um sorvete tal, hoje não posso nem ver. Eu gostava dessa roupa, hoje olha que roupa feia, tá? A maior explicação de mudança no mundo é a moda. Peguem a moda como exemplo, tá? Olha a moda do ano passado e a moda desse ano, tá? Olha a tendência da moda de 2 anos atrás e a tendência da moda desse ano. Olha a mudança que eles têm. Imagine se a moda fosse exatamente a mesma dos anos 70. O que você estaria vestindo agora? Tá? Imagina isso, tá? Essa mudança acontece todos os dias. Você tem que mudar. Você tem que se empenhar. Você tem que se dedicar. Mas tem que mudar, tá? E nós mudamos? E você muda? E seu cliente? E sua ortodontia? Tá? Por que não mudar? Ah, eu fiz ortodontia lá na faculdade tal, com o melhor professor do mundo. E você não vai mudar? Tá? Seu cliente, o perfil do seu cliente é o mesmo que você atendia 10 anos atrás? Com a pandemia, o seu cliente mudou ou é o mesmo? Ele despende a mesma quantidade de dinheiro, investe a mesma quantidade de dinheiro em você ou te deixa de lado? Mudou ou não mudou? E por que nós não podemos mudar? Porque nós não mudamos. Tá? Então, é mudança.
E eu espero aí contribuir com vocês um pouco nessa mudança. Espero que vocês entendam um pouquinho aqui do que eu estou falando e se empenhem, tá? Dê a chance, dê a oportunidade, tá? Acompanhe a mudança. Não fique para trás. Porque se você ficar para trás, você vai ter que correr. A partir do momento que você começar a correr atrás, é porque o negócio passou, tá? Se você estiver no ponto, a hora que o trem chegar, você entra no trem. Se o trem partir, você vai ter que correr atrás. E é o momento. O momento dos alinhadores é agora, tá? Não é daqui um ano, não é daqui 2 anos. Assim como nós temos hoje aí a estética facial no auge, já tivemos os implantes, já tivemos a ortodontia, já tivemos a estética dentária, as lentes de contato, agora a gente está na harmonização facial. A ortodontia teve uma reviravolta e os alinhadores vieram de novo para revivar esse auge da ortodontia, ou esse novo boom da ortodontia. Então, é agora, tá? Não espere, o momento é agora. Olha só a aviação, tá? Nós temos aí um exemplo de um avião, Santos Dumont, pilotando um 14 bis. Olha isso, que coisa linda. É funcional e viável nos dias de hoje? Funcionaria um avião desse para a gente hoje? Imagine um vento, uma tempestade. Olha o jeito que ele pilota esse avião, tá? Ou a aviação hoje é essa, tá? Comparado em quantidade de pessoas, em tecnologia, em tamanho, em estrutura. Olha o tamanho da aviação, aonde eles chegaram, tá? Então, a aviação é um exemplo de mudança, assim como a moda, tá? O mundo mudou. Esse slide mostra todas as rotas de avião que existem no mundo. Olha o que é risquinho, gente. Isso é rota de avião. Será que esse cara aqui imaginava isso? Será que ele imaginava aonde ia chegar? Será que quem apostou na aviação hoje é um cara feliz? Olha o que tem de rota. Não para, o mundo é conexo, o mundo você está do outro lado do mundo em 8 horas, 10 horas, 20 horas, dependendo do lugar que você for. Antigamente isso era impossível. Hoje nós estamos no auge, tá? De tudo, de velocidade de informações, de tudo. Então, não percam essa onda, tá? Não percam a onda. Telefonia. Tivemos o tempo que você ligava para uma telefonista e ela fazia ligação. Tivemos o tempo desse telefone, tá? E hoje nós temos outros telefones, tá? Com câmeras 4K, que dispensam câmeras fotográficas, fazem fotos de estúdio, filmam, tá? Então, mudou. O mundo mudou. A tecnologia está aí. Não podemos nos abster dela. Podemos ficar longe de uma tecnologia. Não podemos ficar distantes ou omissos ao que está acontecendo. Ortodontia. Tá? Será que a ortodontia mudou ou foi só avião, tecnologia, telefone, moda? Olha aí o que era ortodontia antigamente. Tá? Olha aqui o que era ortodontia. Isso aqui são de uma publicação de 1910, de Engel. Olha como eram os aparelhos. Olha o que eles tinham que fazer, tanto de acessório, de apetrechos e coisas que se usavam para movimentar dente. Temos um aparelho de Fourchard de 1728, tá? Fox em 1830. Temos coisa muito antiga, mas todos já tentavam de alguma forma movimentar dentes. Então olha como era. Olha o que a gente tinha de recurso antigamente. E hoje nós temos um monte de mais recursos. Hoje esse é o nosso aparelho, tá? Hoje com isso eu consigo movimentar dentes. O que está por trás disso? Tecnologia, tá? Então, quando os meus clientes perguntam, isso, doutor, é capaz de movimentar meus dentes? Eu friamente respondo sim. Isso é capaz de movimentar seus dentes. Como? Se alguns me perguntarem. Aí eu entro na explicação.
que é uma tecnologia embasada em estudos 3D, em estudos tomográficos, tá? Em estudos de exames 3D. A gente faz um mapa de como fica o dente e eu apresento um vídeo de movimentação dentária, as etapas do tratamento, tá? Então isso é sim capaz de movimentar seus dentes. Ainda alguns questionam, mas como, doutor? Não é possível, eu não consigo entender. Isso aqui é uma plaquinha de clareamento. Não, não é uma plaquinha de clareamento. Não é igual a plaquinha que você dorme. Não é igual a plaquinha que você clareia os dentes. É uma plaquinha que tem tecnologia embargada na placa em si e no tratamento prévio. E aí eu gosto de brincar com os meus clientes. Eu pergunto, como é que você veio até aqui? Veio de carro? Você procurou o meu endereço na lista? Você pegou o mapa? Antigamente a gente tinha os guias, principalmente São Paulo, Guia São Paulo, que um livro desse tamanho. Ou você colocou no Waze? Tá? Então isso dá um mapa de como você vê. Esse tratamento consegue movimentar seus dentes porque previamente a chegar essas placas na tua boca, eu faço um mapa. Eu estudo os seus dentes. Eu estudo os seus movimentos. Às vezes, quais movimentos vão acontecer? Em que momento eles vão acontecer? Se eles são benéficos naquele momento ou não? Se eu preciso alterar a sequência dos movimentos ou não? Se os movimentos podem ser simultâneos ou não, tá? Nenhum outro sistema me dá essa possibilidade de previamente saber o que vai acontecer, de previamente conseguir isolar os efeitos colaterais, tá? Com tamanha precisão. Não existe outro sistema que faça, tá? Então, os alinhadores são capazes de fazer isso. É o meu Waze dentário. Então, eu uso, não tenho dúvida, tá? Ele quebra um monte de paradigma, tá? Que é, usa aparelho fixo, só isso, com fixo, sem fixo, fixo antes, fixo depois, mas eu vou usar fixo, não vou usar isso. Enfim, tem um monte de questões que a gente tem que quebrar, tá? É uma renovação. Tem que abrir a cabeça, abrir a mente para novas informações, para novas situações, estar aberto ao fracasso. Vocês vão errar. E converter isso, virar a mesa, virar o jogo, tá? Então, temos que quebrar os nossos paradigmas. E o uso do alinhador é um deles. A sua rotina ortodôntica vai ser diferente com eles. Você vai ver como fica gostoso trabalhar, fica leve o clima do consultório, fica tranquilo. Mas são paradigmas, tá? E eu quero que vocês mudem o modo de encarar o mundo. Como está o seu modo de encarar o mundo, tá? Como estão seu cérebro, suas sinapses, suas ligações cerebrais, tá? A gente pode considerar que nós estamos assim. Não vou aceitar o que está sendo falado numa palestra ou não vou buscar informação, que também eu não quero que vocês aceitem as informações, e sim, vão atrás de mais informação, tá? Vá atrás de cursos, se aprofundem, mas a sua cabeça não pode estar assim, tá? Sua cabeça hoje tem que ser assim, elétrica, a 1000 por hora, com sede, com vontade, com ganância de saber. Então é assim que você precisa estar, sempre na vontade de querer mais. A ortodontia ou a odontologia é isso hoje. A odontologia é digital. Tá? Não vamos ficar só em odontologia analógica. Isso aqui é um modelo digital. 100% digital. Captado através do escaneamento e visualizado através de um software, no qual a gente consegue dar transparência, a gente consegue dar textura, conseguimos enxergar todos os contornos, damos qualidade, resolução, velocidade. Tá? Isso aqui sai do scanner, está pronto na minha mão. Minimiza erros. Tá? Você não tem erro na odontologia digital. Não tem erro, porque se sair errado, igual uma foto digital. Antigamente a gente usava câmera de filme. Quem nunca não teve essa oportunidade de usar, mas existiu câmera de filme. A gente fotografava, numa viagem, aí pegava o negativo, levava a revelar, chamava a família para ver a foto, e aí a foto estava queimada.
a foto estava embaçada. Aquilo que eu queria não saiu. Na hora que eu fui fotografar, passou uma pessoa, tá? A pessoa piscou. E aí? Perdeu aquele momento? Hoje, com o celular ou com uma câmera digital, não, você fotografa, olha, ficou ruim. Gente, ó, ajeita de novo. Olha, para aí que você piscou. Cara, você não sorriu. Dá uma risada aí. Bom, vamos embora, vamos. Então, a gente consegue compor a imagem e não perder a foto, tá? Então, isso é uma evolução. Quem de vocês usa câmera de filme ainda? Vende câmera de filme ainda, será? Eu não sei, tá? Eu usei muito a de filme, mas eu não sei se vende. Tá? Nem sei se tem película ou se existe ainda lugar que revela esses filmes, tá? Mas de qualquer forma, deve existir, porque a gente não vai excluir a tecnologia, mas são mínimas as pessoas que usam, tá? E a odontologia está passando por essa transformação. Você, aí do outro lado, tem que passar por essa transformação, tá? Independente da sua área, do que você faz, tem que passar por uma transformação. E eu quero que você mude o foco. Você enxergue as coisas ou vejam as coisas por outro ângulo, tá? Começa a ver a vida diferente, o seu consultório diferente. Dá um zoom aí nos seus problemas. Vamos ver aqui onde eu estou errando. Vamos dar um zoom no seu dia a dia. Vamos ver a sua rotina. Vamos ver o que está de certo, o que está errado, onde você pode melhorar, como você pode melhorar. É isso que você precisa. E o alinhador faz isso com você, tá? Já usaram? Essa é uma ortodontia. É errado? Não é errado, tá? Então, vamos deixar claro que essa ortodontia que vocês estão vendo é de exímia excelência. Funciona. Aparelho extrabucal cientificamente comprovado. Aparelho fixo também. Mas quem do seu paciente hoje coloca isso? Qual cliente seu que quer usar? Os meus não querem mais, tá? Difícil achar uma imagem dessa para poder colocar para vocês mostrarem. Não tem mais. Não tem mais paciente que aceita isso, tá? Doutor, usa aquele aparelho fora da boca ainda? Independente se ele for usar fixo ou outro sistema. Mas esse eles não aceitam. O número de clientes que está buscando isso, sem saber o que é grande, tá? Hoje, você usa tal aparelho, você faz tal marca, tá? Parece que se você não fizer, os clientes te taxam de atrasado. Eles já chegam aqui, doutor, você usa implante da marca não sei o quê? Doutor, as suas limas ortodônticas, as suas limas endodônticas são da marca X, tá? Eles não fazem isso, mas com ortodontia, o senhor usa o aparelho tal? Então nós, ortodontistas, deixamos as empresas dominarem a gente. Nós estamos submissos a algumas empresas, tá? Alguém já chegou para você no consultório e falou, doutor, o senhor usa o Brecht da marca tal? Não, porque se o senhor não usar o Brecht da marca tal, meu vizinho ali, o doutor Alexandre, usa. Ninguém faz isso, gente. Com o alinhador estão fazendo isso. Com alinhadores estão fazendo isso. Você usa o alinhador da marca tal? Se eu falar, o dentista fica até encabulado com medo, falando, engasga. Porque se falar não, o paciente pode ir embora. Se falar sim e não conhecer, vai se enroscar, tá? Então a gente tem que ter artimanhas para sair disso, mas a procura por esse aparelho é grande, tá? Os alinhadores estão ganhando muito, 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 muito mercado. Muito mercado. E fazem você ter uma rotina diferente, tá? Suas consultas são mais rápidas. Você marca a consulta de 2 em 2 meses, tá? Seu paciente não tem necessidade de vir a cada 30 dias no seu consultório. As ativações são as trocas de placas. Você previamente tem o seu Waze, o seu mapa do que vai acontecer na etapa seguinte.
Você determina se a etapa seguinte o seu paciente precisa estar no seu consultório ou se o seu cliente pode trocar em casa essa placa. Você, ortodontista, determina, tá? O seu cliente não volta no seu consultório por emergência. Doutor, soltou a pecinha aqui. Doutor, tá machucando o fio aqui. Doutor, ó, uma afta aqui. Isso não acontece. Não acontece. Então, isso tira esses pacientes de emergência que você tem na sua agenda, faz a conta. Isso gera consulta para você, tempo de cadeira, luvas, que hoje luvas vale ouro, tá? Tempo do paciente. Veja quantas emergências você atendeu nesse mês de maio. Se isso fosse clientes novos, ia ser melhor? Sim ou não? Você liberaria mais horários da sua agenda? Sim ou não? Tá? Se tudo isso for, ou a maioria das suas respostas for por sim, você só tem benefício com o alinhador. Ele muda a sua rotina, tá? Então, e se você não fizer, tem cliente que já vem procurando. Tem cliente que só quer isso, não quer mais saber do outro, tá? Hoje, o essencial é invisível aos olhos, tá? O que é essencial para uma pessoa, o que é essencial para outra, o que é essencial para a gente. Para a gente, o essencial é conhecimento, tá? Vocês precisam conhecer, vocês precisam estudar, vocês precisam estar atentos ao que há de mais moderno no mundo, da sua área, seja ela ortodontia, seja ela clínica geral, seja ela estética, harmonização, mas você precisa ser o cara que está na frente. E isso é um negócio que ninguém te rouba, ninguém te pega, ninguém te copia, ninguém te clona, ninguém tira de você. Isso é essencial. O que diferencia você do seu colega vizinho é o preço, quanto ele paga por o seu serviço, como você vai cobrar mais, tá? Se você solucionar, ou souber solucionar, ou tiver saídas e conhecer mais, você justifica pelo seu estudo, você justifica pela sua capacidade de resolução mais rápida. Só estalo, tá? Eu já sei o que fazer aqui. Ele faz 2, 3 anos que está ali sem tratar ou não está tratando e não saiu do lugar, tá? Então isso é uma bagagem que ninguém tira de você, tá? Para a gente é fundamental conhecimento, tá? Então, isso é invisível aos olhos, tá? Invisível do meu cliente, invisível do seu vizinho, do seu marido, da sua esposa, tá? Então, o conhecimento é algo invisível, mas é uma grandeza que ninguém te tira. E você precisa ter conhecimento e a fundo daquilo que você faz, a fundo daquilo que você oferece, a fundo daquilo que você está disposto a fazer, tá? Ou da mudança que você vai ser daqui para frente. E para o meu cliente, tá? Hoje, o essencial é invisível. Meu cliente vem buscar isso no meu consultório. Ele vem atrás disso. Ele vem, doutor, tem aquele aparelho invisível? Ele nem sabe o que é isso, mas ele quer o aparelho invisível, tá? Aí eu pergunto, onde você viu o aparelho invisível? Ah, já vi numa internet. Alguém já te falou? Alguém já usou que você conhece? Falou, não, mas eu quero o aparelho invisível. Se não for para usar o aparelho invisível, eu não uso. Eu já tenho esse tipo de indagação no consultório. Eu já tenho essa linha de cliente que está vindo. Antes eu não tinha. Assim, talvez você vai falar, eu não tenho esse cliente aqui no consultório. Vai ter. Você vai começar a oferecer. Um vai falar para o outro. E assim começa. Tá? É uma mudança que vai de degrau em degrau. Vai devagarzinho. Mas ela vai acontecer. E vai ter cliente que vai começar a bater aí por conta desse aparelho. Tá? Um aparelho invisível. Um alinhador. Tá? Ou algo que não apareça. Que ninguém quer mais aparelho fixo na boca. Infelizmente, porque é excelente. Tá? O aparelho fixo faz coisas maravilhosas. Mas ninguém quer.
tá? Ou está diminuindo o número de pessoas que querem. E você tem que abrir o mercado para quem quer o aparelho fixo, eu aceito, eu trabalho. Quem não quer, eu posso oferecer outro, tá? Você não pode ter só uma coisa na mão, tá? Não pode ter só o aparelho fixo ou só o alinhador. Eu vendo tudo, eu trabalho com tudo. Eu sou ortodontista, então eu trabalho com todos os tipos de aparelho do mercado. O melhor para a sua situação é tal. É isso que vocês têm que saber diferenciar. Se para aquele caso cabe ou não cabe um alinhador, cabe ou não cabe o aparelho fixo, e juntar na expectativa do cliente. Aí você consegue abraçar o maior número de clientes possível. Então, o alinhador é um sistema novo, é um aparelho novo, tá? No mercado, frente aos outros. Muito novo. Surgiu massivamente em 98, que a gente viu. E os outros aparelhos a gente tem desde 1730, 1740. Então, os alinhadores não vieram, eles não apareceram para exterminar o aparelho fixo. Para falar, a partir de hoje, aparelho fixo não entra mais aqui. Ou, a partir de hoje, aparelho fixo é a pior coisa do mundo. Não, tá? O alinhador não veio reconstruir a ortodontia. Não veio dividir a ortodontia, tá? Não veio segregar a ortodontia, falar, agora você é o ortodontista tal, agora eu sou o ortodontista alinhador, tá? Não, não é isso que ele veio para fazer. Ele veio para somar, tá? Ele veio te dar mais uma ferramenta de trabalho. Ele veio te dar mais uma artimanha para você trabalhar, mais um recurso para você abraçar mais clientes. Se o seu cliente não quiser aquilo, o que você faz? Tchau, cliente, muito obrigado por ter vindo aqui. Não, eu tenho recurso de te atender. Eu tenho forma de te atender. Basta você, cliente, me dizer como eu posso te satisfazer. E com certeza eu vou te satisfazer. Se você vier ao meu consultório, eu vou te satisfazer, não tenho dúvida disso. Tá? Vou te satisfazer, de uma forma ou de outra. Então, o alinhador trata-se de mais uma ferramenta que você vai ter no seu dia a dia para você usar, para você empregar. Então, vocês ortodontistas comandam o tratamento. Vocês ortodontistas dirigem o carro, o avião. Vocês mandam o que é melhor, o que é pior. E não são mandados, e não vão na onda, e não vão na vibe. Tá? Então, a gente tem que usar o alinhador de forma sábia, responsável, sabendo ponto forte, ponto fraco, indicação, contraindicação, os limites da técnica ou os seus limites no próprio operador, aonde você está na curva de aprendizado. Você está aqui embaixo ainda? Então, talvez esse caso não seja para alinhador, seja para aparelho fixo. Você está aqui em cima da curva de aprendizado? Então, talvez aquele caso que antigamente não era para alinhador, hoje é. Tá? Depende de onde você está nessa curva de aprendizado. Como você está? Como está seu estudo? Como está sua dedicação? Como está sua casuística? Como está seu resultado positivo? Seu resultado negativo? É maior, é menor um do que o outro? Validem isso. Tá? Validem isso. Estudem. Sucesso e insucesso. Você aprende muito mais no insucesso. Fotografem os seus casos. Vocês aprendem muito fotografando. Vocês veem o que está errado. Tá? Então, a peça-chave para toda engrenagem funcionar na ortodontia é você, ortodontista, e não o aparelho que você usa. Não existe aparelho milagroso. Não existe aparelho mágico. Não existe aparelho que trabalha sozinho, tá? Eu já recebi mensagem de quanto você cobra do aparelho. Eu não cobro nada do aparelho, eu cobro o meu trabalho, tá? Então, o aparelho, eu não vendo, eu não sou dental, tá? Então, eu não cobro nada do aparelho. Eu cobro uma solução para o seu problema, tá? E isso envolve um aparelho. Mas não é o aparelho que resolve. Não é o aparelho que faz milagre. Compra um aparelho na dental. O que ele vai fazer? Nada, tá? Haja visto aí os aparelhos falsos que tem no mercado. Algum aparelho falso resolveu? Eu até hoje não vi nenhum caso de aparelho falso que resolveu. A não ser piorar. Então, o aparelho não faz milagre. Você, ortodontista, faz milagre. Você é responsável pelo sucesso, pelo diagnóstico correto,
pelo planejamento detalhado, minucioso, a ferramenta que você vai usar, não importa. É o que menos importa. Se você dominar a ferramenta e souber diagnosticar e planejar, com palito de sorvete você desentorta dente. Tá? Então, você é a diferença. Tá? E eu espero que a gente ajude de alguma forma aí. Então, você tem diferentes ferramentas. A gente vai ter o aparelho martelo, para os casos que o aparelho martelo funcione. Tá? Ah, esse caso é para aparelho martelo. Pega o aparelho martelo lá e vamos usar. Tá? E ele vai ter sucesso. E você vai ter o aparelho chave de fenda, que naquele lugar tem que ser empregado o aparelho chave de fenda. Não trata-se um caso martelo com a chave de fenda. E não trata-se um caso chave de fenda com o aparelho martelo. Se você souber diferenciar isso, você já está com algum sucesso na sua mão. Eu já sei que esse caso aqui, eu não posso usar tal aparelho. Perfeito. Você já minimizou sua chance de erro. Eu sei que esse aparelho aqui eu consigo empregar aqui para tais casos. Minimizou sua chance de erro. Então, caso martelo, caso chave de fenda. Quem define um ou outro? É o aparelho? Ou é você, o ortodontista? Então, se eu pegar esse aparelho aqui e colocar ali, dá certo? Se eu pegar esse aqui e colocar aqui, dá certo? Não. Mas quem sabe isso? Você. Tá? Nós temos as diferentes ocasiões. O caso prego e o caso parafuso. Tá? Em qual eu vou usar cada aparelho? O aparelho chave de fenda eu uso no caso parafuso. E o aparelho martelo eu uso no caso prego. Dá para a gente usar só o martelo? Dá. Dá para usar só a chave de fenda? Dá também. É certo? Aí começa a mudar de figura. Tá? A qualidade do resultado é igual? Começa a mudar de figura. O tempo de aplicação é igual? Começa a mudar de figura. Imagina que você tem um prego e você tem uma chave de fenda. Você consegue pregar ele na mesa? Consegue. Põe ele aí, pá, pá, bate com o cabo da chave de fenda na cabeça do prego. Vai ser fácil? Não vai. Mas o prego vai afundar. Mas pega o martelo, você dá uma pancada, o prego entra um tanto. Porque ele foi feito para receber uma martelada na cabeça. E a chave de fenda, o parafuso tem um vinco que foi feito para ser parafusado. Então, a situação é diferente, o caso é diferente. O aparelho pode ser diferente. O aparelho pode ser diferente. Ai, mas Alexandre, eu uso o mesmo aparelho para todos os meus casos. Dá certo? Dá, mas peguem no seu consultório todos os casos. Veja qual você teve dificuldade, se todos andaram exatamente no mesmo tempo, ou se um foi mais rápido do que o outro, se o resultado final de um é idêntico ao outro, o que falhou em um, o que falhou no outro. Se você faz com exímia excelência todas as colagens, todos os cuidados, às vezes é alguma limitação mecânica do aparelho, alguma limitação que o aparelho em si apresenta. Então, cabe a você conhecer a fundo o aparelho que você vai usar. Cabe a você, ortodontista, se dedicar. E onde entra o alinhador nisso? O alinhador abraça os dois casos? Abraça também. Tá? O alinhador consegue ser usado no caso prego e no caso martelo? Quase. No caso prego e parafuso? Consegue, por que não? Tá? Vamos só avaliar os resultados. Agora, se você só tem martelo, todo problema é prego. Tá? Se me derem só um martelo na mão e falar, Alexandre, você tem que pregar essa madeira aqui. Eu começo a pregar. Pá, 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 pá. Se no meio dos pregos propositalmente tem um parafuso, ele vira prego. Porque eu vou bater na cabeça de parafuso, mas ele vai entrar na madeira. Eu só tenho martelo. Eu só tenho martelo. O que eu vou fazer com aquele parafuso?
Jogar fora? Aí falta um parafuso na minha linha. Não, ele vai virar um prego, vou dar na cabeça dele, até ele entrar. Vou. Esse prego vai entrar. Mas é o certo? Não é. É o mais indicado? Não é. Tá? Qual o risco daquele parafuso quebrar? É maior do que o prego, claro. Tá? Porque ele não foi feito para aquilo. Mas eu só tenho martelo. E eu não quero que vocês no consultório só tenham martelo. Vocês não podem ter só martelo aqui dentro. Vocês precisam ter martelo, chave de fenda, chave de boca, chave inglesa, chave de cano. Realmente precisa ser assim, ó. Tá? Não pode ser aquele cara que fala, não, eu só uso isso porque isso é o melhor do mundo, o outro não presta. Não existe isso, gente. Tá? Existe o cara que fala, eu só uso isso porque eu sou o melhor nisso. Eu me dediquei a isso que eu faço. E eu não quero usar o outro. Porque o meu eu tenho resultado, eu tenho satisfação do meu cliente, eu tenho minha satisfação profissional e pessoal, e eu tenho o que eu almejo. Então eu não quero usar outro. Pronto, isso existe, tá? Mas não existe você falar que aquilo não faz o que você faz porque você só usa esse e o resultado que você consegue com esse não consegue com... Não existe, cara. Não existe, tá? Então, calma, abra a cabeça e vambora, que o mundo tá mudando, tá? Não fica só com o martelo aí. Se você tá só com o martelo, se costa aí na cadeira, dá um comichão e bora, vai para cima. A partir de hoje, tô te dando uma ferramenta. Já ouviu falar nele? Nunca ouviu falar do alinhador? Vai atrás, tá? Vai atrás. Vai atrás porque é uma ferramenta a mais. Mas e se eu usar em um caso? Ótimo. É um caso que você não usaria aparelho fixo, é um a mais. Se eu usar em 10, maravilha. São 10 casos qual você poderia perder no consultório. Ou 10 casos a mais para você, tá? Mas tenha outra ferramenta. Tenha outra ferramenta. Aí aparece um negócio que é o seguinte, doutores, pode ficar tranquilo. Eu sou da empresa tal, somos a melhor e a mais moderna empresa do mundo. E eu tenho a solução para você, ortodontista. Fica tranquilo. Eu, Alexandre, sou dono de uma empresa e seus casos eu resolvo tudo. Fica tranquilo. Tá? Fica sossegado, doutor. Manda para mim, eu faço, passa, põe na boca do paciente e acabou. Isso está acontecendo. Tá? Nós, ortodontistas, deixamos o conhecimento, deixamos nós, ortodontistas, sermos guiados. Tá? Nós não podemos deixar isso acontecer. Vocês são o piloto. Vocês pilotam, vocês dirigem, vocês planejam, vocês estudaram para isso. Não se vendam por empresas, não se vendam por diagnóstico fácil, não se vendam por soluções fáceis. Não existe isso. Vocês vão ver que se vocês planejarem seus casos, independente do aparelho que você for usar, sentar, planejar, igual vocês planejavam na especialização, quem faz isso no consultório? Estudar, olhar, colocar foto, ver fotografia, olhar modelo, fazer análise de modelo. São poucos os dentistas que eu conheço que faz isso hoje. Você vai ver que muda, tá? Muda o sucesso, melhora, o insucesso diminui, as chances de acertos aumentam. Então, isso vocês têm que fazer em todos os seus casos. Não deixe os outros fazerem por vocês. Vocês devem fazer isso. Vocês são o piloto da situação, tá? Eu tenho a chave para os seus problemas, doutor. Fica sossegado. Deixa comigo. Eu tô aqui. Olha onde está essa chave. No mar, tá? Uma hora ou outra, se você confiar nisso, você vai naufragar. Vai, tá? Confio às cegas em alguma coisa, você vai naufragar, tá? Se você não for o rapaz do remo ali em cima, se você não for o rapaz que segura o remo dos seus casos, você vai naufragar. Você vai encontrar um iceberg na frente e vai trombar, tá? Então a chave para os seus problemas não é o aparelho, tá? Não é o aparelho. E sim você. Sim, você é a chave para os seus problemas todos. Existem aparelhos que são mais fáceis de trabalhar, mais difíceis de trabalhar.
dão menos ou mais problemas, menos ou mais emergência, menos ou mais tempo de tratamento, tá? Mas não existe aquele aparelho que é a chave dos seus problemas. Fala, agora eu tenho esse aparelho aqui, acabou. Não preciso de mais nada, que eu tenho o aparelho. Não. O aparelho precisa ter o ortodontista. Qualquer aparelho precisa ter um ortodontista. Tá? É isso que os aparelhos pedem. Se o aparelho pudesse falar, ele ia pedir ortodontista, ortodontista. É isso que o aparelho ia pedir. Tá? Ele ia pedir ortodontista. Ele ia pedir o cara que sabe. Ele ia falar, eu sou um aparelhinho de R$ 20, mas se eu tiver um ortodontista por trás de mim, eu faço miséria. Tá? É isso que o aparelho gritaria. Eu consigo escutar o aparelho gritando isso. Ah, que legal. Eu consigo. É isso, tá? Então escutem isso. O aparelho vai gritar, ah, chegou o ortodontista. Porque aí sim a gente tem a solução para os problemas, tá? Não fiquem refém das empresas. Não acreditem em tudo que vocês ouvem. Se o tratamento dá certo, de quem é o método? Da empresa? Mas se der errado, de quem é o erro? Seu, ortodontista, ou da empresa que fez o aparelho, tá? Alguém já brigou com a empresa da marca tal porque aquele aparelho fez o tratamento ficar ruim? Eu nunca vi isso. Alguém chegar para uma grande marca de bracket e falar: olha só, o bracket aqui deixou meu tratamento ruim, veja como ficou. Não existe isso, o aparelho não faz nada sozinho, tá? Agora, quando dá certo, eu também nunca vi ninguém falar: poxa, olha, esse aparelho é o melhor do mundo, ele que fez esse resultado. O mérito é seu. Do sucesso ou do insucesso, o mérito é seu. Ortodontista. É seu, dentista. É seu, endodontista, de fazer um canal perfeito. É seu, esteticista, para fazer aquela lente de contato, aquela faceta top, que não dá problema, que não tem transluminescência, tá? Que não aparece o cimento, os contornos cervical. É seu periodontista de fazer uma cirurgia top, ou é da lâmina de bisturi? É, essa lâmina de bisturi, ó, como corta, igual faquinha de churrasco, tá? É a faca ou é a carne? Então é isso que vocês precisam fazer. Não fiquem reféns das empresas, tá? Não existe aparelho mágico, tá? Não existe mágica. Existia, até apareceu o Mr. M. Por exemplo, quem nunca viu essa mágica aí? Vamos serrar uma mulher ao meio, tá? Isso era mágica. Aí apareceu um cara chamado Mr. M que acabou com o segredo dos mágicos e mostrou como a mágica é feita, tá? Pronto, serramos a mulher ao meio. Depois a gente vai juntar e essa mulher vai sair andando. Olha aí, tá? O Mr. M mostrou como a mágica é feita. Se alguém não tinha visto essa mágica ainda, desculpe, acabei com o encanto, né? Mas é a mágica, tá? O aparelho é a mesma coisa. Não existe o aparelho mágico, gente. Não existe a chave da solução, tá? Por exemplo, nós vemos esse carro. Para quem gosta de Fórmula 1, quem gosta de velocidade, quem gosta de carro. Esse foi o carro que ganhou as últimas grandes prêmios, tá? Os últimos títulos são feitos em cima desse carro. Mas é o carro? Só o carro? Quem tem por trás desse carro? Tá? Então o piloto faz o carro, não o carro que faz o piloto. É o contrário. Se a gente pegar esse carro e dar o melhor carro do mundo, os últimos ganhadores do prêmio, e dá para mim, eu não sei nem o que fazer, tá? Não sei, não tenho nem ideia do que fazer nesse carro. Qual botão apertar? Para onde eu devo ir? Como é que eu saio? Como é que eu engato a primeira? Para onde eu vou? Ai, meu Deus, o que que eu faço? Mas eu tô com o melhor carro na mão, tá? Então, isso não faz nada. Isso faz.
tá? Esse cara faz. Se você pegar esse cara, colocar nesse carro, título mundial de Fórmula 1, tá? Se você pegar esse cara, colocar ele no outro carro, pode ser que ele não ganhe o título, porque é tecnologia embargada no carro e tudo mais, enfim, mas ele vai dar trabalho. Ele vai ter a mesma gana, vai lá atrás, vai para cima. Por exemplo, você que está refém de alguma marca no seu consultório, você pratica Adidas? No caso aí, usei uma marca, mas você pratica Adidas? É estranho, não é? Se alguém chegar para você e perguntar, pô, cara, e aí, você pratica Nike? Você pratica Adidas? Você pratica Mizuno? Pô, cara, o que é isso? Ué, mas você não pratica isso? Eu falo, não, não pratico, tá? Então você pratica o Adidas? Cara, que cara mais louco, que sentido, sem frase sem sentido, que frase maluca. É, eu tô te perguntando se você pratica Adidas. Você talvez nem soubesse me responder, porque essa resposta não existe. Então você tem que mudar a pergunta. Você pratica, no caso aí, rugby? Você pratica esporte? Você pratica balé? Você pratica basquete? Você pratica futebol? Tá? Se eu quiser generalizar, você pratica esportes? Aí a pergunta faz sentido. Aí faz sentido. Então hoje a gente está na mão de cliente chegar e falar, doutor, você faz tal coisa no consultório? Você usa tal tipo de aparelho? Tá? Não pode acontecer isso, pessoal. Vocês têm que ter mais uma ferramenta no consultório, mas não a marca do produto, tá? Porque o produto, sem vocês, não é nada. Se todos os ortodontistas pararem de usar o produto da marca X, se o mundo parar de comprar, o que vai acontecer com aquela empresa? Vai à falência, tá? Se todo mundo parar de comprar aquele produto, a empresa fecha. A empresa fecha. Tá? Isso não tem segredo. A empresa não se sustenta sozinha se não tiver consumo. Mas vocês não podem ser ditados pelo consumo. Vocês não podem ser levados pelo consumo. E o que isso implica em mim? Tá? Você não pode deixar que o seu cliente mande no que você faz, ou você se achar inferior a uma outra pessoa porque você não faz tal coisa. Tá? Não pode acontecer isso. Você tem várias marcas aí de alinhador, tá? Inúmeras marcas hoje no mercado de alinhador, tá? Inúmeras marcas de empresas que fornecem sistemas e soluções para a gente, tá? Você tem que escolher uma marca para você usar. Você tem que escolher algum produto, mas você não vende o produto, você vende o resultado que o produto dá. Vamos trazer isso para o alinhador. Como é que eu posso empregar isso aqui, Alexandre? Como é que eu posso fazer isso? Como é que ele vai acertar e vai me transformar? Tá? Você vai trazer para o seu cliente um produto de fácil uso. Você vai trazer para o seu cliente um produto de grande aceitação, 100% estético, 100% confortável, 100% customizado, porque é feito através de uma tecnologia 3D para ele, tá? Algo que não machuca, algo que movimenta a dente e algo que ele consegue usar em todas as ocasiões. Isso já é uma coisa diferente do que você faz. Isso já muda a sua rotina, já abre o leque, já abre espaço, já deixa um campo grande para você, tá? Junto com isso, você tem pacientes que talvez te conheçam de forma diferente, tá? Vocês trabalhem de forma diferente.
o seu dia a dia vai ser mais leve, o seu dia a dia vai ser mais tranquilo, o seu dia a dia vai ser mais fluido, o seu dia a dia vai ser mais light, tá? Aqui eu só estou deixando um merchanzinho de um curso que a gente tem, porque é muita informação para a gente conversar a respeito de alinhador. E a ideia é te introduzir no sistema, mostrar que um alinhador ortodôntico pode mudar a sua rotina. Eu ia falar que sim, mas eu tirei alguns slides aí porque eu mudei para o depende. Então depende de como você trabalha, depende de como você age, de como você enfrenta a situação do seu dia a dia e como é o seu consultório, como é a sua dinâmica. Pega a sua agenda, quantas consultas eu tenho, quantas emergências eu tenho entre elas, como é que eu consigo minimizar essas emergências, o que eu consigo fazer, tá? Mas olha, eu não trabalho com alinhador, eu não conheço alinhador, esse negócio é para mim? É. Só que você vai precisar estudar, vai precisar se dedicar, vai precisar ir atrás de curso, vai precisar aprender. Então isso gera nova motivação, gera nova empolgação, gera nova vontade de fazer mais, gera nova vontade de se desenvolver e abre o leque para que você volte a ter gana e vontade de exercer uma profissão e uma sub-área da nossa profissão aí, tá? Esse é o curso que eu falei, a gente tem um curso sobre de alignment, voltado 100% para alinhador, para quem conhece, quem já faz e quem nunca fez, tá? E depois a gente pode deixar o contato aí para os interessados e eu vou deixar os meus contatos aí para que todo mundo entre em contato comigo, através de e-mail, através do telefone de emergência aí, o telefoninho vermelho, se vocês precisarem recorrer com urgência, tirar dúvida para a gente poder dar sequência, que eu acho que o meu tempo tá estourado aí, já são 3 horas, e eu vou deixar 10 minutos, até 3h10 combinado, deixar 10 minutos para se tiver algum tipo de dúvida, alguma coisa aí, para a gente dar sequência na conversa. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado e contribuído de alguma forma para vocês. Doutor Alexandre, com certeza, viu? Muito boa a sua palestra, a sua apresentação. Magnífica a sua calma, inclusive, de falar sobre um assunto tão detalhado como esse. Eu tenho várias perguntas aqui. Se a gente passar esses 10 minutinhos, não sei se vai atrapalhar a sua vida, não sei como está a sua rotina. Minha vida não. Tá? Eu tô por vocês aí, Edson. Vamos lá. Tá. Eu deixei aí para vocês e só não queria estourar o tempo do meu colega próximo aí. Tá, ok. Eu só não sei se, veja bem, algumas perguntas foram feitas no início da sua apresentação, não sei se já foram respondidas ao longo da sua exposição, tá? A primeira pergunta é qual o motivo dessa técnica ser mais rápida? Qual o motivo da técnica ser mais rápida? Ela foi passada bem no início, a pessoa não identificou qual que seria essa técnica, não sei se é de alinhamento, de algum alinhador, né? Eu não diria que ela é sempre mais rápida, Edson. Não sei qual colega que perguntou, mas eu não generalizo, eu não estereotipo o alinhador como sendo 100% mais rápido, tá? Ela é mais rápida, entre aspas, se a gente colocar entre aspas, porque eu consigo pegar o teu caso e eu faço esse setup virtual. Então eu uso um software 3D, no qual eu faço as movimentações no software e eu consigo ter uma previsão do que vai acontecer, tá? Então eu usaria como exemplo a gente sair daí de Piracicaba e ir para São Paulo. Eu simplesmente entro no carro e vou embora. Eu não sei o que vai acontecer no caminho, se eu estou saindo numa hora boa, tá? Agora, se eu tiver um Waze na minha mão, eu vou digitar lá o endereço que eu quero em São Paulo. Ele vai me mostrar se tem trânsito, qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho, se tem acidente, se tem polícia, se você quer ir por uma rota que tem pedágio, uma rota que não tem pedágio, se quer rota mais rápida, rota mais lenta. Então ele nos dá um guia, tá? E se eu seguir aquele guia, teoricamente eu chego mais rápido no meu lugar, tá? Eu não tenho riscos ou eu minimizo os riscos. Então a técnica com alinhador faz isso. A técnica com alinhador, ela me dá esse guia prévio, porque eu faço o tratamento no computador, eu tenho o guia prévio de como vai ficar, eu sei aonde eu vou ter problema, quando eu vou ter problema e se é possível eu evitar esse problema. Né? Então eu estou vendo isso previamente. E se eu consigo desviar desses problemas,
eu torno a minha técnica mais rápida, o tratamento mais rápido. Se esses problemas são inevitáveis, independente da técnica que eu escolha, talvez o tempo seja o mesmo, tá? Então eu não diria que 100% do tempo esse tratamento é mais rápido, mas a grande maioria dos casos a gente tem um benefício em tempo por conta disso. O planejamento e o diagnóstico é mais assertivo, está mais na minha mão. Antes de eu sair de casa, eu sei aonde tem a polícia, onde tem o pedágio, onde tem um radar. Então, a chance de eu tomar multa é menor. Tá? Então, não sei se respondi a pergunta do colega aí, mas a maioria dos casos, sim. A previsibilidade, o estudo, a facilidade em a gente fazer simulações, eu consigo simular várias situações antes de começar. Então, antes de eu sentar o paciente na cadeira, meu cliente na cadeira e começar a mexer, eu já simulei uma ou duas alternativas para aquilo. E aí isso torna a minha ortodontia talvez não mais rápida, mas eu diria mais eficiente. Correto. Uma outra pergunta também, doutor Alexandre, foi enviada por volta das 2:02, né? A gente discorreu aí quase que uma hora, exatamente uma hora, né? Ao longo desse período. A pergunta, não sei se a gente vai conseguir a sintonia, inclusive, com o que você falava naquele momento. A pergunta é a seguinte: ele permite todos os movimentos em grau e intensidade comparado à técnica convencional? Sim, sim, consegue. Todos os movimentos em graus, se você comparar com a técnica convencional. Existem movimentos que são mais complexos e existem casos que a gente usa acessórios. Tá? Então, dependendo do movimento, é necessário algum tipo de acessório, assim como no aparelho fixo, dependendo da movimentação que a gente usa, ou o resultado que eu quero, eu coloco um elástico, coloco algum tipo de acessório, um botão, alguma coisa. No alinhador também é possível fazer, mas como resultado final, sim, ele consegue exatamente a mesma quantidade de movimento, a mesma resposta de movimentos comparados aos aparelhos convencionais. Temos aqui uma manifestação que vem lá de São José dos Campos, da Uniodonto daquela cidade, dizendo parabéns a todos envolvidos no evento, está excepcional. Outra pergunta, doutor Alexandre, essa técnica devolverá a oclusão orgânica? Eu gostaria que ele me dissesse o que ele entende por oclusão orgânica. Se a gente for buscar chaves de oclusão, contatos interdentais, relação de oclusal, sim, tá? Agora, se o paciente tiver um problema dentário no dente, aí a resposta seria não, porque a oclusão orgânica depende de o meu cliente estar 100% com os dentes íntegros, ou íntegros, vamos dizer, não naturais, mas pode ser restaurados, com uma restauração de exímia qualidade feita, com todas as cúspides, vertentes, sulcos, aí a gente teria uma oclusão orgânica, tá? Mas se a pergunta referiu-se a chaves de oclusão, canino em posição, pré-molar em posição, molar em posição, a resposta é sim, tá? Consegue devolver sim, com certeza. É uma oclusão do meu cliente 100% funcional e estética. Isso sim, a resposta é sim. Em tracionamentos dentais para dentes não erupcionados, a técnica também é válida? A técnica também é válida, tá? A gente vai precisar de talvez alguns acessórios, de novo, algum elástico, às vezes algum acessório como um mini implante, cirurgias de tracionamento, assim como na ortodontia fixa, mas sim, é possível ser feita, lógico que não com tracionamento direto, como a gente faz na ortodontia fixa, mas a gente consegue dar sequência nos movimentos e fazer um uso de um acessório para fazer o tracionamento do dente incluso, no caso aí, tá? Então, isso a gente também faz na ortodontia fixa, uma cirurgia e deixa um fio para a gente poder tracionar, ou a gente usa um mini implante com algum acessório, algum braço de força, enfim. Mas todos os acessórios que empregamos na ortodontia fixa é possível de serem empregados nos alinhadores. E hoje a gente usa muito acessório por algum tempo determinado para tal movimento, a gente deixa o cliente ciente de que para tal movimento específico eu vou precisar de
de um acessório que faça aquele tipo de movimentação e depois eu removo, mas a gente tem tratamentos que nós chamamos hoje de híbridos, tá? Então eu usaria o alinhador, se a resposta do meu cliente for negativa ao aparelho fixo, e em alguma situação específica, alguma posição específica, algum lugar específico, eu deixo ele ciente que naquela situação, naquele movimento, durante tanto tempo, eu vou precisar de um acessório, às vezes até de um acessório de aparelho fixo para me ajudar a tal movimento. E a aceitação acaba sendo maior por conta disso. Existe a deficiência na tracionamento só com alinhador, tá? Mas não existe a impossibilidade de fazê-lo. Correto. Mais uma pergunta, doutora Emanuele Teles, aqui de Piracicaba, cooperada da Uniodonto. Ela faz o seguinte questionamento: existe algum programa de computador especial para planejamento do tratamento e confecção dos alinhadores? Existe. Existem softwares que são pagos e softwares que são gratuitos. Por exemplo, se a gente for usar um aparelho de uma marca X, para a gente não falar marcas aí, nós temos um software específico deles, no qual você faz o check da movimentação e dá o OK. Existem aparelhos, programas gratuitos que vocês podem baixar, e aí você paga para exportar, para fazer o alinhador. Então a gente faz a segmentação toda, eu consigo cortar, fazer os movimentos, fazer um vídeo para poder apresentar para o meu cliente, porém eu não consigo transformar aquilo em modelo, como eu falei na aula. A gente faz todo aquele setup virtual, mas na hora de eu transformar aquilo em modelo, aí eu tenho que pagar. Ele paga-se por exportação. Existe o programa que são os mais tops de linha, o qual você compra o programa, paga uma mensalidade do programa e você consegue ter muito mais recursos para você trabalhar nessas movimentações dentárias. Mas, doutora Emanuele, são vários os programas, tá? Vários. Se você quiser me chamar depois aí, eu posso te dar uma dica de alguns. Existem vários que são gratuitos, vários que são pagos, e dependendo da sua intenção e da sua necessidade aí, eu consigo te indicar um que supra. Pode me chamar aí via WhatsApp, Instagram ou e-mail, que eu estarei aberto aí para te responder. A mesma doutora Emanuele faz outro questionamento: tenho que estar credenciada em alguma marca? Tem, depende da marca que você for escolher, você tem que estar credenciada à marca, tá? Existem marcas que o credenciamento é pago, tá? Existem marcas que não precisam de credenciamento, que você teria só que passar um planejamento, o que você vai fazer. Como eu falei, você, ortodontista, manda na empresa e não a empresa manda em você. Então você manda o que quer ser feito, a empresa simplesmente transforma aquilo no digital e te devolve digitalizado o que você pediu, tá? Mas 90% das empresas, sim, doutora Emanuela, você precisa se credenciar. E, infelizmente, o credenciamento não é gratuito. Existem empresas que custam R$ 5.000 o credenciamento, existem empresas que custam 3.000, 2.000, 1.600, mas é um credenciamento que tem que ser feito online ou presencial, mas sim é obrigatório para você usar o específico aparelho da empresa. Doutor Alexandre, usar o alinhador como contenção, de quanto em quanto tempo tem que refazer esse alinhador? Eu uso em 100% dos meus pacientes, eu uso contenção com alinhador. E eu refaço os alinhadores a cada 6 meses. Isso é pessoal meu, tá? Eu mantenho o alinhador de 6 em 6 meses, dependendo do produto que essa pessoa vai usar. O produto aí faz diferença, a qualidade do produto, porque ele tem resistência associada. Eu costumo trocar os meus alinhadores, porque eu trago o meu paciente no consultório pelo menos 2 vezes por ano, no qual ele faz uma visita técnica, faz uma profilaxia e eu emprego um alinhador novo. Então, de 6 em 6 meses, eu uso como padrão. Não quer dizer que isso é a métrica da vez, tá? Existem clientes e colegas que trocam uma vez por ano, existem clientes e colegas que trocam a cada 6 meses, assim como eu, mas a gente pode deixar, vamos dizer, eu não tenho noção de como fazer. Assim que o aparelho quebrar, você troca. Daí vai ter algumas variáveis. O paciente é bruxista, o paciente aperta muito, o paciente toma cuidado com o aparelho, isso diminui a vida útil do aparelho. Se o paciente tiver um apertamento muito forte, o aparelho vai quebrar ou vai se deformar,
muito mais rápido a um cliente que não tem oclusão tão forte ou não tem maus hábitos assim de bruxismo ou algum problema desse tipo. Mas podemos padronizar 6 meses. Mais 2 perguntas para a gente finalizar, doutor Alexandre, ambas enviadas pela doutora Elisandra Pegorari. Primeira pergunta é: movimentos de intrusão e extrusão, distalizações, quais são os limites? Eu diria que a biologia a biologia óssea e a biologia do próprio movimento em si. A limitação, independente do sistema que a gente use, é o volume do que a gente vai fazer. Então, extrusão com alinhador é mais chato, tá? Então, só para separar as duas, extrusão, como o alinhador ele abraça o dente, a gente não tem nada colado nos seus attachments, ele tem a chance de perder contato com o dente. Então, o movimento de extrusão é um pouco mais chato e eu limitaria isso a movimentos menores. Então, se a gente colocar como 1 milímetro o limite, extrusão eu colocaria como 0,5, 0,4, aí já começaria a olhar com mais cuidado para o cliente, com mais destreza e talvez sugerir alguns acessórios, se necessário, para fazer essa extrusão. Então, o movimento mais chato que a gente tem seria a extrusão. Quanto à distalização, o limite seria a quantidade de osso que a gente tem posterior, o espaço. Se a gente for distalizar tudo, se a gente tem espaço na distal do último dente, se tem osso para isso, se a gente vai extrair o espaço da extração, e exige calma e domínio da técnica. Mas o limite seria biologia óssea. Se eu consigo intruir 1 milímetro com aparelho fixo, assim também eu consigo com o alinhador. Se eu consigo extruir 1 milímetro com aparelho fixo, com o alinhador você também consegue, mas com mais parcimônia. Talvez aí ele tenha uma deficiência de movimento na extrusão e giro. São os 2 movimentos que a gente tem mais dificuldade com o alinhador e são os movimentos o qual eu sugiro para os meus colegas aí a terem mais cuidado. Quando for giro de dentes arredondados e quando for movimentos extrusivos, para a gente ter uma noção aí da quantidade de graus, porque aí varia quantos graus aquele dente está girado. Então, de 0 a 5 graus é um movimento fácil de fazer. De 5 a 10 é um movimento médio. Acima de 15 graus é um movimento difícil de ser feito e aí talvez você precise de algum acessório. Então, giro. Distalização, como é translação, o limite aí é a capacidade óssea e o acessório que a gente for usar. E a extrusão, mais, eu diria, até meio, 0,6, a gente consegue com facilidade. Acima disso, talvez a gente ou divida os movimentos, faça sequencialmente e não de uma vez. A gente faça por etapas o tratamento e intrusão da mesma forma. A gente intrui um pouquinho e depois intrui o resto. Não faz tudo de uma vez, não. Não faz a mecânica de uma vez toda, não. A gente vai sequenciando ela. Nossa última pergunta é sobre o custo do tratamento para o paciente. O custo varia de acordo com a empresa que você escolha, tá? Existem aparelhos que custam no mercado hoje R$7.000 de custo, isso custo para o dentista, tá? Existem aparelhos que custam 1.600, então depende de caso a caso. Aí a gente custo é um pouco difícil a gente bater o martelo, porque os casos mais simples, nós usamos menos placas. Menos placas, o custo fica mais barato. Tá? Então, as empresas nacionais vendem pacotes de placas. Então, geralmente até 12, até 24, 36 e assim por diante. E existem empresas que vendem um tratamento ilimitado de placas. E aí o custo vai lá para cima. Então, o custo para o cliente, doutora, você pode calcular da seguinte forma: o custo da empresa que você vai escolher, mais a lucratividade que a doutora quer ter. Tá? Então, vamos dizer que a doutora hoje ganha R$2.000 de lucro com aparelho fixo, já tirando todos os encargos trabalhistas, todos os impostos, todo o material que a doutora gastou. Sobra R$2.000. A doutora pode pegar esses R$2.000 e colocar em cima do aparelho que ela vai
que ela vai comprar, de qual empresa, tá? E aí ela calcula também todos os impostos e tudo mais. Então, eu acho que o custo para o cliente você teria que compor isso, doutora. Tem muito da hora clínica. Às vezes a hora clínica da doutora aí é diferente da minha. A minha hora clínica é muito mais cara do que a da doutora. E a da doutora é muito mais cara que a minha. Então é uma coisa meio pessoal compor custos. Mas para o paciente em si, depende da empresa que a doutora for escolher. Se a doutora for usar, por exemplo, uma empresa que o custo para a doutora é 7 mil reais o aparelho, a doutora vai ter que cobrar 10, 11, 12 mil do paciente. Se a doutora for usar uma empresa que consegue oferecer o aparelho por 1.000, 2.000, a doutora pode cobrar 5, 6, 4, aí depende do consultório da doutora. Então, essa composição de custo é, envolve muitas variáveis para a gente chegar num preço final. Mas precisa ver qual empresa a doutora vai querer trabalhar e a gente consegue compor um custo. Também, se quiser me chamar, a gente pode estudar isso junto. Estou à disposição das duas doutoras aí para esclarecer. É isso que eu ia comentar, doutor Alexandre, se você puder compartilhar de novo esse último slide seu, está aberto aí, só maximizar ele, né, para que as pessoas entrem em contato, né, peguem as suas mídias, né, seu e-mail, se puder, por favor, Sérgio, pode botar aí como tela principal, né? Já coloquei. Vamos lá, Sérgio. Isso, doutor Alexandre Coelho, no Instagram, né? Isso. E OR2 o Estúdio, né? R2U Studio. Isso, R2U Studio. E-mail alexandretabai@hotmail.com, e os telefones aqui. Quem quiser dar um print na tela aí, fotografar, aproveita agora. O doutor se coloca à disposição para qualquer eventualidade. Se o Sérgio quiser fotografar isso aí, repassar a todo mundo aí que assistiu e aos cooperados, à vontade, viu, Sérgio? Já está fazendo isso, viu, doutor? Já Com pode certeza, comparar. o telefone vermelho vai ferver aí, viu? Vai ficar mais quente do que já está. Aí tem o meu telefone pessoal do consultório, enfim, aí as dúvidas que foram surgindo e a quem eu não consegui responder a contento e queira mais informação, eu estou à disposição aí porque vocês precisarem. Tá ótimo. Você era de Piracicaba, não era? Eu sou de Piracicaba, Piracicaba. eu sou piracicabano, criado, nascido, aí eu me casei, nasceram minhas meninas e eu acabei mudando para Sorocaba. Entendi. Mas Então, de vez em quando vem visitar o nosso rio aqui na Rua do Porto. Agora, com essa pandemia, Edson, eu não estou fazendo mais nada. Nem minha mãe eu estou indo visitar aí. Entendi. Ela está numa abstinência de filho, porque a gente só sai para trabalhar, né? Mas acaba no. Elas são mais idosas, são grupo de risco, então a gente só te fala por telefone. Entendi. Mas eu sou piracicabano, nascido, criado, crescido e com saudade da terra. Que joia, que joia. Doutor Alexandre, muito obrigado, em nome do Conselho de Administração da Uniodonto, do nosso corpo de cooperados, pela sua participação, pelo seu envolvimento aí nessa palestra Alinhadores Mudando a Sua Vida Ortodôntica. Muito obrigado, e a Uniodonto se coloca à disposição aí para qualquer eventualidade. Muito obrigado, doutor. Joia. Eu que agradeço aí a confiança e a todos aí, se precisarem de mim, eu estou à disposição. Um grande abraço, pessoal. Boa tarde. Bom final de semana. Igualmente, palavras e apresentação do Dr. Alexandre Tabai Coelho, que falou de alinhadores mudando a sua vida ortodôntica.